sem saber que o pastor me passaria essa missão de trazer a palavra principal. E quando já era assim tarde da noite, ele estava aqui na igreja ainda preparando para os cultos de hoje. Ele mandou a programação e apareceu lá o meu nome na palavra principal. E eu falei: Deus, o Senhor realmente não faz nada à toa. E aí eu montei essa palavra e eu quero jorrar sobre a sua vida nessa noite. Amém? E o título é O Amor de Deus. E quando a gente pensa sobre Dia das Mães, né? Acontece uma vez no ano, olha lá. Gente, eu acho que, será que é um sinal para a gente comprar uma moto mesmo? Será, gente? Mas eu também quero com esse barulho, para ficar passando na frente da casa de todo mundo. Mas, quando a gente participa desse dia, né, Dia das Mães, nesse único domingo que acontece durante o ano, a gente vê muita coisa, né? A gente vê, quando você é mulher e é mãe, você entra em algum estabelecimento, todo mundo te abraça, te deseja Feliz Dia das Mães, né? Às vezes você nem tem tanta intimidade com a pessoa, mas é um momento assim, onde todo mundo se mobiliza, abraça, fala Feliz Dia das Mães, parabéns, tal. Aí você vê filhos postando textos para a mãe na internet, nas redes sociais. Às vezes alguns nem têm boa relação, mas naquele dia posta: melhor mãe do mundo, você é extraordinária. Porque é um dia onde o amor, ele fica, né? Ele fica pairando, é um dia assim muito especial. E quando a gente pensa assim em um amor de mãe, no amor de Deus, na verdade, o amor que a gente mais compara aqui na terra é o amor de mãe. Não é verdade? Quando você pensa em amor do Pai, né, de Deus, quando você quer comparar o amor de Deus, geralmente, ou se não na totalidade, a gente sempre compara o amor de mãe. Por quê? Porque a mãe é o seguinte: quando ela gera um filho, ela se renuncia todos os dias. E ela vive aquele filho. É incrível. Eu, por exemplo, sempre tive o sonho de ser mãe. Desde pequenininha eu falava que eu ia ter um monte de filho. Veio a Maria Luísa, eu continuei querendo ter um monte de filho. Veio o Judá, eu falei: tá ótimo. 2 tá perfeito. Mas Deus está me pregando uma peça aí. Eu falei que enquanto a mulherada continuar falando que está me vendo grávida, é você que vai engravidar. Tá? Mas eu sempre quis ser mãe, né? E eu sempre amei dormir também. Cara, para mim, de verdade, teve um dia, eu estava no ensino médio, eu nunca me esqueço. Eu cheguei da aula, eu tinha aula até 12h20, eu tinha 6 tempos. Saía 12h e pouco da escola. Um dia eu saí da escola de uniforme, do jeito que eu entrei na minha casa, sem brincadeira. Eu acho que eu fiz um miojo, não sei se eu requentei a comida, almocei e deitei. E acordei no outro dia para ir para a escola de novo. Para você ver que eu não brinco de gostar de dormir. Minha filha, o maior rolê da minha vida é dormir. Eu amo dormir. E aí, de repente, eu fui mãe. E há 5 anos eu não sei o que é dormir direito, gente. Tudo que eu queria era de novo almoçar, dormir e acordar no outro dia. Mas é tão incrível porque você se renuncia de um tanto que eu não carrego um fardo de não dormir direito. É ruim. Mas não é algo que eu fico assim: ai, gente, se eu soubesse eu não teria parido 2. Ai, olha aí, ó, não durmo direito por causa desses 2 aí. Não é um peso para mim. E também não é um fardo para mim acordar de madrugada. É gostoso? Não é. Mas a gente levanta e faz o que deve ser feito. E eu também não fico me lamuriando no outro dia. Porque mãe é isso. A gente se abdica de inúmeras coisas pelo nosso filho. Se eu estou com muita fome, e gente, olha, aquele ditado de que depois que eu pari, nunca mais eu comi, rapaz, de verdade, tem vezes que eu estou com muita fome, eu chego em casa, as crianças, eu já dei comida para as crianças, eu vou sentar para comer, vem os 2, mãe, eu quero um pouquinho. E aí você dá, e às vezes assim, de verdade, às vezes eu compro algo que eu quero comer, e eles pedem para mim e eu dou. E para mim não me custa, dá tudo. Eu falo assim, principalmente a Malu, porque, gente, ela é uma princesa. Ela fala assim: mãe, dá um pouquinho. Eu falo assim: pode comer tudo. Ela: não, mamãe, eu quero só um pedacinho. Eu falo: não, pode comer tudo. Ela: tem certeza?
E ela come tudo mesmo. E assim, e não custa. Sabe, eu não fico assim, ai, comeu tudo, que saco. Olha aí, ó, minha filha comeu tudo que eu escolhi, que eu guardei para comer escondido. Porque não nos custa, é um amor assim, que você de fato se renuncia de um tanto, e que isso não te custa. Você deixa de trabalhar, você deixa de dormir, você deixa de comer, você deixa de viver uma rotina que você criou durante tantos anos. Você literalmente abre mão de tudo, de tudo. Você deixa de se arrumar. Gente, eu vivi uma coisa na gestação que ninguém tinha me contado. Por isso que hoje, uma das maiores missões da minha vida é eu conversar com a mulherada sobre maternidade. Porque o povo não me falava que nem escovar o dente eu ia escovar. Pois pasme você, se você não é mãe ainda, ou se você está casado, não teve filho ainda, você que é marido, sim, até esquecer de escovar o dente, a gente esquece. E às vezes nem tem tempo para isso, porque você fica dormindo no picado, você faz tudo picado, que quando você vê, você fala, gente, já passou 3 dias, eu nem escovei o dente ainda. É uma loucura ser mãe. Mas é uma delícia ao mesmo tempo. Porque por mais que custe, por mais que doa, por mais que tudo, gente, você olha para o filho e você vê o amor de Deus e o cuidado de Deus e a misericórdia de Deus sobre você. E amor de mãe é esse, sabe? Se abdica por tudo, faz tudo pelo filho. Então quando eu penso no amor de Deus, eu penso, cara, como é que Deus consegue amar mais do que o amor de uma mãe? E aí o seu coração assim, eu não sei você, mas o meu transborda, porque eu falo assim, meu Deus do céu, eu amo tanto os meus filhos, mas tanto, 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 que é uma coisa assim que não dá para explicar o amor, não dá para explicar. E aí eu fico assim, meu Deus do céu, o amor de Deus consegue ser maior do que isso. E quando eu tinha só uma filha, quando eu engravidei de novo, eu ficava assim, como que vai ser agora? Será que eu vou conseguir amar o mesmo tanto que eu amo a Maria Luísa? Como que a gente é capaz de amar 2 serzinhos, ou 3, ou 5, quantas vezes você tiver filho, como é que você ama do mesmo tamanho? E aí nasceu o Judá e eu amo do mesmo tamanho. Você ama muito. Quantos filhos você tiver? Não tem um preferido, não tem um... Gente, assim, é um amor muito doido. Você fala assim, meu Deus, como que é isso? Não dá para explicar. E o amor de Deus ultrapassa isso. E aí, quando eu estava montando essas coisas, Deus me lembrou de algo. A minha mãe, que é a pastora Ivone, que você vê, né? Quando o Eberson falou de mim, o povo fez, quando falou da pastora Ivone, rapaz, até a luz piscou. Que o povo ama essa nega véia. E aí, ela é muito sábia, cara. Quando eu engravidei da Malu, teve um dia, nem sei se ela lembra, com certeza ela deve lembrar, mas ela sentou, eu estava grávida ainda, ela sentou comigo e falou assim, filha, eu quero te falar sobre ser mãe. E ela me deu, de verdade, ela me deu umas dicas que eu carrego até hoje, e vou carregar para o resto da minha vida, e vou passar para Maria Luísa se Jesus não voltar antes. Mas ela sentou comigo e falou algumas coisas. Ela falou assim, filha, deixa eu te falar, a função da mãe, a função da mãe criada por Deus é nutrição. Mãe, ela nutre seus filhos. E aí quando eu penso em nutrição, eu vejo que Deus ele é tão perfeito, porque a mãe ela nutre em todos os sentidos. Quando o filho nasce, ele só sobrevive, ele só se sustenta se a mãe fizer o quê? Dar mamar. E esse leite sai dela, cara, esse alimento vem dela. É incrível isso. Então ela já nutre desde quando nasce. Ela está ali. Pode ter sido parto natural, pode ter sido cesárea, pode estar tudo aberto, ela está ali, amamentando. Pode o peito rachar, pode doer, pode inchar, pode tudo, está ali. Pode não dormir literalmente quando nasce. Mas ela está ali, porque a função da mãe, dentro da família, é nutrição. E vai além de dar o peito. Porque depois que desmama do peito, me fala uma coisa, quando está sentado você e o pai, você que é a mãe, você e seu esposo, o filho vem e fala para quem? Estou com fome. Para quem que fala? Gente, eu nunca vi meus filhos sentar na mesa e pedir uma colherada do prato desse guri aqui, ó. É só do meu. Porque o negócio é assim, é mãe.
Mãe, o filho não pode. Gente, até hoje, diante de Deus, hoje, eu tava me policiando esses dias, eu estava me olhando, né? Eu entro na casa da minha mãe, eu dou um abraço nela, eu vou na onde? Na geladeira. Às vezes eu nem estou com fome, mas eu abro a geladeira. Eu me peguei esses dias, indo lá, abrindo a geladeira, dando uma olhada e fechando de novo e indo sentar. Eu falei, gente, por que eu abri a geladeira? Acabei de comer. Mas é um trem assim, você não pode ver sua mãe, que você já fala assim, mãe, estou com fome. E pode passar 200 anos, eu já estou casado com 2 filhos, pastor, tudo. Com 31, vou fazer 32, eu chego na casa da minha mãe, eu olho para ela e falo, mãe, você trouxe alguma coisa para comer? Porque assim, você olha para a mãe, você quer comer, eu não sei o que acontece. E do prato da mãe, geralmente é mais gostoso. O que ela compra sempre é mais gostoso do que a gente compra. É incrível isso. Quando o filho quer algo, quer um acalento, quer contar um segredo, vai na onde? No pai ou na mãe? Mãe. Porque é isso, ela não nutre só em alimento, mas ela nutre no amor, ela nutre no cuidado, ela nutre no ouvir. Ela nutre em tudo. E a função do pai? Isso tudo, a minha mãe me falando. Falou assim, filha, pai é segurança. Pai, ele traz segurança para a vida do filho. E aí eu começo a pensar, quando a mãe está em casa sozinha com os filhos, por exemplo, eu sou uma pessoa que, de verdade, é difícil eu ter medo de alguma coisa. Eu sou bem corajosa, assim, eu vou para cima, eu escuto um barulho, eu saio andando, vou para cima. Eu não tenho muito medo de ficar sozinha, não. Até hoje eu nunca havia tido medo de ficar sozinha em casa com os filhos. Mas de uns tempos para cá eu comecei a ficar com medo. E quando o Eberson demora muito para voltar para casa e eu estou sozinha com as crianças, eu fico mandando mensagem para ele. Você vai demorar para vir? E não durmo direito, fico acordando. Mas quando ele está em casa, eu durmo tranquila. Por quê? Porque a figura do homem, do pai dentro de casa é trazer segurança. Quando o pai está em casa, meu pai está em casa. Não preciso nem explicar, essa frase já diz tudo. Meu pai está em casa. E aí o pai, ele também traz segurança no seu caráter, na sua personalidade. A Maria Luísa, por exemplo, e o Judá, eles são tão seguros de si, a autoestima dos bichos é assim, o máximo do máximo que puder. E não fui eu que injetei isso neles, foi o Eberson. O Eberson, ele começou assim, ó, desde quando a Malu nasceu, de uns 2 anos, depois que ela fez 2 aninhos, a gente passou a morar em Sobrados. Então, desde então, a gente mora em Sobrados. E aí ele adotou, não lembro quando, mas quando eu arrumava ela e falava, pode descer, porque daí eu vou me arrumar, né? Ela descia e ele falava assim, tá descendo uma princesa. Rapaz, até hoje. Se ela sobe para escovar só o dente dela, ela desce falando assim, tá descendo uma princesa. E ela espera, e lá de cima eu escuto. Quando ela desce, o Eberson fala, meu Deus, que linda. E agora o Judá, quando eu arrumo ele desce, ele fala assim, aê, no íncipe. Todo dia, não é? Todos os dias, qualquer coisa que você... Tá no íncipe, ele fala. E aí quando ele desce, o Eberson fala, meu Deus, cara, você tá muito lindo. Porque o pai, ele também traz essa segurança de quem eu sou. Se o meu pai tá na minha casa, ele traz essa segurança. Eu não sou uma mulher insegura, eu não sou um filho inseguro, eu não sou um homem inseguro. Meu pai me injeta segurança. Você está entendendo o que Deus está querendo te dizer nessa noite? E a mãe, ela é isso. Sabe assim? E o pai, ele é segurança o quê? Financeira também. Quem que é o provedor da casa? O pai. Quando o pai o pai está aí. Ele vai lá e compra, ele vai lá e faz, ele vai trabalhar, ele sai para trabalhar, ele vem para sustentar. Porque o pai, ele traz essa segurança em todos os sentidos. Olha como que Deus é perfeito. E a mãe, ela é o seguinte, ela cuida o máximo que ela pode. Às vezes, se a gente não se policiar, a gente se torna uma mãe abusiva. Porque tem alguma mãe aqui que o desejo do coração dela é ver o filho se frustrar? Tem alguma mãe aqui que fala assim, ai, eu sou doida para ver meu filho quebrar a cara? Tem alguma mãe aqui que ora, Deus, traz muita frustração para o meu filho, para ele ficar forte?
Jamais. Tudo que você quer é que seu filho não erre nas mesmas coisas que você errou, ou que ele passe pelas mesmas coisas que você passou. E é por isso que a gente fica tão em cima, e é por isso que você quer orientar em tudo, é por isso que você fala, não entra nesse relacionamento, meu filho, não faz isso, filho, esses amigos não são legais. Aí a gente chega na adolescência, o que acontece? Ai, cara, minha mãe é insuportável. Puxa vida, não quer me deixar eu namorar, nenhum menino presta, nenhuma menina presta, fica no meu pé, não deixa eu chegar tarde, porque adolescente é o seguinte, né? A gente acha que a gente é o tudão. Credo, sai belo. Mas é assim, a gente acha que a gente pode, eu já posso voltar de madrugada, eu tenho 12 anos, eu já posso namorar, estou com 11, estou podendo namorar, já tenho maturidade para isso. Eu posso sair sim, mãe, eu vou beber sim. Olha quantos anos eu tenho? Tenho 13. Porque a gente nessa idade da adolescência, a gente acha que nada pode acontecer comigo. Eu sei de tudo. Já sou vivido, já vivi 13 anos. E aí a mãe fala, não faz, não vai que você vai voltar tarde. O que tem voltar tarde? Não vai acontecer nada. Não vai isso, não vai aquilo. Quer titubear. Aí eu volto aqui, ó, para o amor de Deus. Porque na adolescência, quantas vezes, porque minha mãe, rapaz, a bicha é braba. Hoje eu vi um vídeo, eu falei, essa é a minha mãe. A velhinha no podcast falando assim, se eu estou errada ou se eu estou certa, eu sempre vou estar certa, eu sou mãe, eu que mando. A minha mãe é literalmente isso aí. Se eu estou errada ou se eu estou certa, eu sempre estou certa. Eu estou mandando. Tá? Ela sempre falou assim, enquanto você estiver debaixo do meu teto, quem manda sou eu. Pode ter 30 anos, vai fazer do meu jeito, está debaixo do meu teto. Rapaz, e foi assim, até eu casar com esse fera aqui, ó. Se eu não fizesse o que essa véia quisesse, rapaz, braba pra caramba. Então eu quis fazer muita coisa na adolescência, mas muita coisa mesmo. O que o mundo manda, entendeu? Tudo que o mundo manda eu quis fazer. Sair, começar a namorar, o tal do ficar, baladinha, queria tudo. E ela braba no pé. Não vai, não vai. Meus amigos vão. Você não é todo mundo, você não sei o que lá, sou eu sustento, eu que isso, eu aquilo. Quantas vezes eu chorava de ódio e falava assim, por que ela é minha mãe? Se eu pudesse, teria escolhido outra. Eu vou juntar minhas coisas, vou sair daqui, vou fugir. Mas quando eu pensava nisso, eu falava, gente, só se eu for para o Nordeste, porque se eu fugir e ficar em Campo Grande e dessa véia me pegar, não, já era para o meu lado. Eu sempre pensei assim, todas as vezes que eu quis fugir, eu falava, mas eu tenho que ir para um lugar muito longe. Tipo México, Estados Unidos. Porque se ela me encontrar, rapaz, já era. Quantas vezes eu pensei em ir para casa de alguém, fugir mesmo. E o ano, gente... Estudei minha vida inteira, nunca reprovei. Reprovei em que ano, galera? 3º ano do ensino médio. O último ano dos estudos eu reprovei. E para voltar para casa e contar para minha mãe que eu reprovei, rapaz, não, eu passei o dia inteiro na escola, na hora que começou a escurecer, eu falei, eu vou ter que voltar para casa. Eu vou ter que contar. 16, 17 anos que a gente se forma? 16, 17 por aí. Apanhei. E apanhei duro. E sabe o que ela fez? Porque ela sempre falou assim, eu não vou ficar cuidando as suas notas, mas se reprovar, ela sempre falou, se reprovar, você vai para a escola particular ou pública, porque eu estudei de quando eu nasci até o 3º ano em escola particular. Aí ela falava assim, o dia que você reprovar, você vai para a escola pública, você vai apanhar e você vai ficar de castigo. 17 anos. Pois ela esqueceu que ela prometeu a vida inteira? Por isso que eu tenho palavra. Eu sou uma mulher que eu tenho palavra. Porque eu vim de uma mulher que tem muita palavra. Ela fez as 3 coisas que ela sempre falou. Eu fui para a escola pública. E para quem estudou a vida inteira em escola particular, parece que a pública é o inferno na terra. Eu vou ser roubada, vou ser assassinada, vão me dar droga. Você fica assim, ó. Meu Deus, e nem é nada disso. Estudei na pública, fiz amigo com a gangue, os caras me levavam até na porta de casa, a pé.
Falei, vou me juntar aos meus inimigos, né, gente? Porque é mais fácil se juntar do que se opor. Mas ela cumpriu tudo que ela me falou. Ela me bateu, 17 anos, uma marmanja. E eu estava querendo namorar. Rapaz, ela ligou para o cara e falou assim, não vai namorar seu ninguém. Ela reprovou, vai ficar de castigo. Eu tinha uma vergonha de olhar na cara do menino. E a gente era da mesma igreja. Meu Deus do céu. Apanhei, fui para a escola pública e não namorei. Porque ela cumpriu o que ela falava. Quando ela falava, só se Deus descesse e falasse assim, volta atrás. Mas ele nunca fez isso. E aí eu ficava, ela é insuportável, ela não quer deixar eu ser feliz. Não quer deixar eu sair, não quer deixar eu fazer as coisas. Mas pastor, o que tudo isso tem a ver com Deus? Quando a gente está na adolescência da vida com Deus, a gente tem a mesma atitude com Ele. Eu quero sair, eu quero fugir, porque é o seguinte, quando eu quero ser independente, você pensa assim, eu vou me emancipar, vou trabalhar, vou pagar um aluguel e eu vou visitar minha mãe aos finais de semana. Domingo eu almoço com a minha mãe. Aí, quando eu estou em Deus, e Ele começa a falar assim, filha, não vai por aí, filha, não é legal ficar saindo, filha, não bebe, filha, não faz isso, filha, guarda o sexo para depois do casamento, porque Ele também é tipo mãe, Ele também fala para você o que é melhor para você. Aí você fala assim, nossa, Deus é muito chato, meu, vou juntar minhas coisas e vou embora, e visito Ele aos domingos, vou morar sozinha, e aos domingos eu visito Ele lá na igreja, almoço com Ele lá. Por que não? Muito chato, fica no meu pé, falando o que eu devo e o que eu não devo fazer. Sabe por que mãe fica no pé? Porque ela é vivida. Cresci ouvindo isso da minha mãe. Eu sou uma mulher vivida, minha filha. Eu olho, eu já sei se o cara presta ou se não presta. Eu olho, eu já sei se vai dar certo ou se não vai. Já quebrei muita cara financeiramente, então não entra nesse ramo não. Não faz isso, não faz aquilo. Por quê? Porque já conhece. Já sabe. E a gente numa imaturidade acha que quem está certo somos nós e quem está errado é ela. E aí quando eu venho para Deus eu tenho o mesmo sentimento. Eu acho que Deus na verdade é um Deus chato que fica pegando no meu pé e quer limitar a minha felicidade. Não quer me ver feliz. Aí fica aí falando o que eu devo e o que eu não devo fazer. Que guardar sexo para casamento? Para com isso, isso é coisa da antiguidade. E aí se frustra, se frustra, se frustra, se frustra. E quando a gente se frustra, longe da nossa mãe, a gente recorre a quem? A ela. Por mais chata que ela seja. A gente vai atrás de quem quando a gente precisa de um colo? Da mãe. E em Deus, como é que é? Não quis ouvi-lo, não quis fazer o que Ele me falou. O que eu faço? Me frustrei, me regacei, volto para quem? Deus. Estou aqui, acabada. Me acabei, me regacei, Deus. Agora já não dá mais para ficar longe. Me aceita de volta. Abre a porta de novo, Deus, da sua casa. Que nem pagar meu aluguel mais estou dando conta. Deixa eu voltar para casa. Mesma coisa que a gente faz com a nossa mãe. E aí eu estou falando o que é necessário a mãe fazer, amém? Agora vamos para o outro lado. E quem cresce com a ausência de mãe, como é que faz? Quantas sequelas carregamos quando crescemos na ausência da nossa mãe? Como é que eu cresço? Desnutrido. Se você chegou aqui, você foi alguém abandonado pela sua mãe, você chega desnutrido na presença de Deus. E eu não estou falando apenas de abandono, de mãe que abandona e se ausenta mesmo. Eu estou falando de mãe que abandona estando presente também. Porque tem muita mãe que faz isso. Ela está sempre ali, ela não abandonou, ela está na casa, ela coloca comida na mesa, ela cozinha, ela faz tudo, mas ela é extremamente ausente afetivamente e emocionalmente. Trabalha muito, não para ouvir você, nunca te dá um conselho. Você pode fazer o que você quiser. Não se opõe. Ausente. É o órfão de mãe
presente. Eu acho mais duro do que o órfão de mãe ausente. E aí a gente cresce cheio de sequela. Por quê? Porque eu não fui nutrido, cara. Minha mãe me abandonou. Minha mãe deixou com a minha avó. Minha mãe me deixou com a minha tia. Sofri inúmeras sequelas. Não onde ela estava quando aquele cara me molestou. Não onde ela estava quando eu fui estuprada. Ela foi negligente. Ela me deixou. Não onde ela estava quando eu precisava de um colo, quando entrei em um relacionamento abusivo. Não onde ela estava quando eu me regacei e eu precisava dela. Não onde ela estava. E aí cresce cheio de sequela. E longe de Deus, como é que eu cresço? Cheio de sequelas. Se Ele não me orienta, eu faço aquilo que eu acho que é melhor. E rapaz, tudo que a gente acha que é o melhor, a gente erra. O coração do homem é enganoso. As sequelas são traumas que nós carregamos durante muito tempo. Só que o nosso Deus, Ele é um Deus tão extraordinário que Ele não abandona. Na verdade, é opção nossa crescer distante ou não. Eu escolho se eu vou me encher de sequelas porque estou distante dEle, ou se eu vou crescer juntinho com Ele. E quando eu preciso, ainda que eu tenha me acabado todo, Ele sempre vai estar de braços abertos para me receber. E aí quando eu estava montando tudo isso, sabe o que eu me lembrei? Quando eu sempre cresci assim. O meu pai, ele me ensinou a dirigir muito cedo. Eu fui filha única durante um bom tempo da minha vida. E o meu pai, por mais que o meu pai foi um homem ausente emocionalmente. De alguns anos para cá, eu tenho um pai que, meu Deus do céu, é o maior testemunho da minha vida. Eu tenho um pai extraordinário. Extraordinário. Um testemunho de que Deus literalmente pode mudar qualquer situação. Eu cresci longe do meu pai, ausente do meu pai afetivamente, emocionalmente, cresci com um monte de sequela, insegurança, um monte de coisa. Mas eu tive um dia onde eu chorei tanto na presença de Deus com 24 anos. De 24 para 25 anos. E ali houve uma restauração entre eu e meu pai. E hoje meu pai, rapaz, é tudo para mim. Mas ele me ensinou a dirigir muito cedo. Com 13 anos, eu já dirigia dentro de Campo Grande. Não está certo, tá? Você que tem 13 até 18 aqui, por favor, você não vai pegar o carro e dirigir. Mas ele me ensinou em algumas, como cresceu eu e minha mãe sozinha, algumas vezes, poucas, ela pediu para que eu dirigisse antes dos 18. Mas eu sempre falei assim, quando eu fizer 18, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar minha carteira, porque eu amo dirigir e eu quero ter a legalidade para isso. Rapaz, eu fiz 18, mas no primeiro dia de 18 anos eu estava lá, iniciando a minha carteira. Passei de primeira, me sentia uma pilota. Dirijo muito bem, rapaz, estava com a provisória. Não, o que pode acontecer comigo? Dirijo desde os 13 anos, dirijo muito. Sou tipo Ayrton Senna, literalmente, porque já vou te contar o que aconteceu. Mas graças a Deus eu não morri. E eu com a provisória, um dia lá, eu lembro até hoje, a minha mãe tinha um Celtinha, gente, a gente vivia muito apertado financeiramente, vocês não têm noção. Algumas vezes eu conto o que eu e minha mãe já passamos financeiramente. Hoje eu vivo uma abundância em Deus, mas não foi sempre assim. Muito pelo contrário, eu vivi muita escassez financeira, mas muita, de passar fome. E aí, o primeiro carro que a gente conquistou na vida, que a minha mãe conquistou com muito suor, muito trabalho, porque bicha trabalhadora essa minha mãe, foi um Uno azul calcinha, a gente chamava ele. É um azulzinho bem de 92, ano 92, ele tinha.
Antigo aquele Uno. Rapaz, deu tanto trabalho para nós. E aí o segundo triunfo da nossa vida foi a gente ter vendido o Uninho, azul calcinha, e ter comprado um Celtinha, 2 portas, antiguinho também, branquinho, com aquela, o farol é aquele fininho ainda. A gente tinha aquele Celtinha. Logo, minha mãe tinha recém comprado ele. Eu estava naquele negócio, 18 anos, eu queria correr. Correr na onde? Na Afonso Pena. Porque, né, os badalados corriam na Afonso Pena no final do dia. E eu, um dia me arrumei e falei assim, mãe, peguei o carro, falei assim, vou lá na Afonso Pena correr. Ela falou assim, você não vai não. Eu falei, vou sim. Ela falou, você não vai. Eu falei, eu vou, mãe. Aí ficou naquela, ela braba, e eu falando que eu ia assim, porque eu queria correr lá, porque minhas amigas iam, porque minha prima ia junto comigo. Saúde, meu amor. E aí eu acho que ela ficou com tanto ódio, porque eu estava na casa da minha avó, ela queria me matar, ela falou assim, então entra nesse carro agora e sai da minha frente, porque ou eu deixo você ou eu te mato. E aí eu, bem pomposa, peguei o carro, enfiei uma prima minha dentro e fui. Quando eu estava descendo a Ceará, na frente da Uniderp, eu vi uma amiga minha. E eu, 18 anos, indo correr na Afonso Pena, de carro, buzinei assim, falei, quando eu falei isso, pau, bati o carro. Que eu olhei para frente, um senhorzinho estava saindo, tipo naquele... Gente, não era, hoje de manhã eu falei que era um Fiat 47, né? 1900, sei lá, 147, 147. Mas não era, era aquelas banheironas, aqueles compridãozão mesmo, tipo um Opala. Rapaz, um Celtinha, acerta um Opala, que é puro ferro. O carro dele amassou isso aqui, o meu deu perda total. Ele estava errado, mas eu bati por quê? Porque estava acenando para alguém de lado e não estava olhando para frente. Ele saiu no lugar errado, quebrou o eixo do meu carro, nem sair dali eu consegui. Rapaz, quando eu saí do meu carro, eu sentei naquele meio fio, mas eu chorava, e a minha vontade era falar assim, gente, será que existe poção mágica mesmo para eu sumir daqui com o meu carro? Porque se a minha mãe chegar aqui, eu estou lascada. Gente, eu só queria sumir, de verdade, eu só queria sumir. Eu e o Celtinha. Falei, o que eu vou fazer? E aí surgiu Campo Grande inteiro no acidente. O senhorzinho foi embora com o carro dele e eu fiquei. Porque o carro não saiu do lugar. Eu falei, gente, nossa, olha, era tanto desespero, mas juntou tanto, acho que a Uniderp inteira estava lá. Em volta de mim, com o carro regaçado, no meio da Ceará, eu sentada no chão, 50 mil pessoas de Campo Grande em volta. Eu liguei, gente, para todo mundo, menos para minha mãe, na esperança de que alguém resolvesse o meu problema sem que eu ligasse para ela. Mas liguei para o meu pai, liguei para todo mundo. Quem que ia resolver o meu problema, gente? Aí, por fim, para quem que eu tive que ligar? Para minha mãe. Rapaz, na hora que ela chegou no acidente, eu já sabendo de quem eu era filha, né? Eu sentei assim no meio fio, eu escondi minha cabecinha, coloquei o cabelo tudo na frente. Quando ela chegou, ela já chegou dando bicuda, mas ela me bateu na frente de todo mundo. Que naquele dia, gente, a minha mãe chegou, sumiu o Campo Grande de volta do acidente. Naquele dia até a Uniderp fechou a porta, falou, rapaz, vamos fechar nossa porta, vamos cancelar a aula de hoje, porque tem uma mulher lá na frente da faculdade. Rapaz, acabou, o povo nem passava mais na Ceará, acabou, isolou, trancaram a rua para não passar do lado da véia, braba, nordestina mais braba. Gente, ela dava uns tapas assim na minha cabeça, que eu só estava assim, quem passar por aqui não vai sonhar que sou eu. Pode bater, mas eu vou me esconder aqui, eu virei sei lá, eu parecia um bebezinho assim, de vergonha, ela me batendo, ela braba. Mas ela resolveu. E a gente faz isso com Deus. A gente teima com Ele, fala assim, olha Deus, eu vou fazer tal coisa. Ele fala assim, não vai, eu falo, eu vou. Ele fala, não vai, você fala, eu vou. Não vai dar certo, vai sim. Porque eu quero, porque eu vou fazer, porque esse menino nasceu para mim, porque essa menina nasceu para mim, porque esse negócio é o melhor negócio que eu vou fazer. E Deus fala, não faz, eu vou.
Sabe por quê? A gente quer montar nossos projetos, a gente quer mostrar para Deus, mas a gente não quer que Ele fale não. A gente quer que Ele fale assim, vai, é a melhor coisa, pode ir. E Deus é igual mãe. Ele olha, Ele já sabe se vai dar certo ou não, então Ele vai falar não. Mas não é porque Ele é chato, porque Ele é insuportável, porque Ele é antiquado, porque Ele é ultrapassado. Mas porque Ele sabe, Ele te ama tanto, porque Ele quer te privar de frustração. Porque Ele não quer que daqui a um tempo você volte com o carro quebrado, sem ter dinheiro para pagar. Olha só, 18 anos, provisória, com muito custo, minha mãe tinha conseguido aquele Celtinha, eu não tinha dinheiro para nada. Eu poderia ter perdido a minha carteira, graças a Deus o cara estava errado, mas também não adiantou nada, porque também não pagou meu carro. A gente ficou a pé, minha mãe ralando o dobro para poder pagar o carro no conserto. Isso tudo eu poderia ter evitado na hora que a minha mãe falou o quê? Não vai. Mas a gente faz isso com Deus. Ele fala, não vai, a gente quer pagar para ver. E aí depois de um tempo a gente volta todo arregaçado. E aí o que a gente não quer ouvir? Eu falei que não era para você ir. Eu não falei, porque minha mãe batia falando assim, eu falei, pá, na minha cabeça, pá. Eu falei que não era para você ver, eu falei que não era para você ir nessa maldita dessa Afonso Pena. Mas a gente é orgulhoso, acima de todas as coisas, de não querer nem escutar. Eu falei. Aí é nesse momento que a gente foge de Deus. Por quê? Porque eu não quero voltar para falar, para ouvir Ele falando, eu falei que não era para você ir. Porque a gente é tão orgulhoso, que a gente não quer voltar e se humilhar. A gente quer fugir. Aí eu fujo da presença de Deus, eu fujo de Deus, e o trem é só ladeira abaixo, só pior. É daí para pior. Porque quanto mais longe dEle, mais sequelas eu tenho. Quanto mais longe dEle, mais frustrações eu tenho. Quanto mais longe dEle, mais em relacionamentos de furada eu entro. Quanto mais longe dEle, menos eu consigo prosperar com dignidade. E aí Deus me leva a um versículo. Isaías 49, 15. Isaías 49, 15, que diz assim, ó: haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Existe mãe assim? Existe? Quando ele fala sobre haverá mãe que abandona o seu filho enquanto amamenta, nós estamos falando de um bebê que precisa desse leite e de um peito que está cheio de leite. E agora só as mães vão me responder isso. Tem como você esquecer o seu bebê com o seu peito cheio de leite? Rapaz, dá mastite, você sente dor, dá febre, dá tudo. Começa a vazar, tudo que você precisa é tirar aquele leite dali. Então não tem como você fingir que você não tem um bebê. Você pode realmente abandoná-lo, mas não tem como você esquecer. Porque o seu corpo te lembra que você tem aquele bebê. A sua barriga ainda não voltou, você ainda sente cólica, o seu peito ainda enche de leite, você tem que se virar. Mas não tem como esquecer, não tem como você falar assim, nossa, até esqueci que eu tinha abandonado um filho. Não tem como. Você vai ter que forçar a sua cabeça para isso todos os dias, e tirar aquele leite dali, tomar remédio para secar, sei lá. Você vai se virar. Mas não tem como esquecer. Mas sabe o que Deus fala? Tem como uma mãe abandonar, que não é o certo. Por isso, se você foi um filho abandonado, se você foi um filho rejeitado, tenha misericórdia da sua mãe e perdoa ela. Sabe por quê? Porque não é normal. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Ela também é alguém que carregou muitas sequelas e não foi curada. E aí por isso o abandono aconteceu. Mas ele fala assim, ó, pode uma mãe, que é aquela que dá a vida pelo seu filho, abandonar o seu filho, enquanto amamenta, vulnerável, que precisa dela. Mas eu nunca vou esquecer
dos meus filhos. E olha esse versículo: eu nunca me esquecerei de você. Sabe o que Ele está falando hoje para você? Isso. Ele está olhando nos seus olhos, nesse exato momento, nessa noite, falando para você, você que está aqui sentado aqui. Ele está falando: a sua mãe pode ter esquecido de você, o seu pai pode ter esquecido de você, você pode ter sido abandonado por esposo, por esposa, você pode ter sido abandonado pela sociedade, mas eu nunca me esqueci, nem esquecerei de você. Se você hoje está vivendo um monte de sequelas, não é porque eu te abandonei, mas porque você quis se afastar, porque você quis ser maduro, porque você quis ser grande. E sabe de onde essa palavra nasceu? De uma canção. Toda essa palavra nasceu de uma canção. A canção que ontem, às 4 horas da tarde, Deus colocou no meu coração. E eu quero te convidar a fechar os teus olhos agora. Fecha os teus olhos, sentado mesmo. Mas fecha os teus olhos. Porque talvez você entrou aqui com um sentimento de abandono. E não só de mãe, mas abandono de Deus mesmo. Talvez está tanta coisa acontecendo na sua vida que você fala assim: meu Deus, não, eu só posso crer que Deus me abandonou. Eu só posso crer que Ele me esqueceu. Eu só posso crer que, olha tudo, olha que desgraça que eu tenho vivido dia após dia. Olha como está a minha vida. Olha como eu estou. Ele só pode ter me esquecido. Fecha os teus olhos, porque Deus vai te ministrar nessa noite. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus. Fecha os teus olhos. Quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Escute isso. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Deus está te convidando nessa noite a que você volte a ser como uma criança, inocente, que confia, que ama,
que ama sem troca de nada, sem esperar nada em troca. Sabe, talvez você cresceu demais e você se achou maduro demais e você achou que você teria o controle de todas as coisas da sua vida. Mas na verdade, quanto mais controle a gente quer ter, mais ele a gente perde. E nessa noite Deus quer te olhar com o coração genuíno de uma criança humilde, que reconhece o quanto errou e que pede perdão. Sabe, por inúmeras vezes eu vejo a Maria Luísa errando naquilo que eu falei não, e ela volta e fala assim: mamãe, me perdoa. A senhora me falou, mas eu fiz, me perdoa, mamãe. É isso que Deus quer ouvir da sua boca nessa noite. Papai, me perdoa. O Senhor me avisou, o Senhor me falou, mas eu me distanciei. Mas eu achei que eu sabia, eu achei que eu tinha o controle, me perdoa. Quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente. Volte a crer nessa noite, amém? Se coloque em pé, se coloque em pé e declare o mais alto que você puder. Eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do teu afago. Declare isso, declare. Eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Peça o abraço dele nessa noite. Abraça-me. Abraça-me com seus braços. Ele sabe o que é melhor para você, amém? Ele sabe qual é o melhor negócio para você fazer. Ele sabe qual é o melhor negócio para você adquirir. Ele sabe as melhores amizades que você deve andar. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. E nessa manhã Deus trouxe um quebrantamento muito grande no meu coração, porque eu já estava em Jesus. E o Eberson também, ele já estava em Jesus quando a gente se conheceu. Mas de verdade, antes dele, eu estava em um relacionamento que eu jurava que aquele era o certo, que aquele era o melhor para mim. E ele também estava em outro relacionamento que ele jurava que aquela menina era a melhor para ele. E eu não estou falando sobre os nossos parceiros, ex-parceiros, eu estou falando sobre nós, sobre a nossa decisão. Eu também não posso jogar a culpa 100% em quem eu me relacionei, mas sobre a escolha que eu fiz, eu preciso carregar. Eu escolhi, eu optei. Mas aí, o que acontece? A gente decidiu entregar tudo para Jesus. E decidimos que as nossas mães e Deus nos orientassem. E foi quando a gente se conheceu. A minha sogra fez um voto, sem nem me conhecer.
E a minha mãe era uma mulher que orava por um homem de Deus na minha vida desde quando eu tinha 8 anos de idade. E quando nós nos apresentamos, ambos para as nossas mães, as duas falaram: é ele, é ela. E nós decidimos confiar. E hoje eu não estou aqui para falar que nosso relacionamento é perfeito, porque não é. A gente tem dificuldade, a gente tem diferença de pensamentos, a gente tem ciclos que são mais difíceis do que outros, mas a gente permanece porque a gente confia que Deus está acima de todas as coisas. E olha onde nós estamos hoje. E esse é um dos testemunhos para te falar que Ele tem preparado o melhor para você, e não só na área do relacionamento, mas em todas as áreas da sua vida. Ele tem o melhor para você. Ele tem para você o melhor casamento, e não é um casamento com ausência de guerras, mas é um casamento sabendo que você tem um Deus que pode ganhar todas as guerras. Ele tem para você uma vida de finanças tranquila, que você não precisa mais chorar e se desesperar ou pensar: como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou colocar comida na mesa? A maior graça de Deus na minha vida foi ter crescido na ausência da segurança do meu pai, e hoje permitir que os meus filhos cresçam na segurança do braço do pai deles. O maior testemunho da minha vida é as restituições que Deus tem feito todos os dias. E Ele tem essa mesma restituição para você em todas as áreas da sua vida. Você pode ter errado, você pode ter saído e batido, você pode ter carregado inúmeras sequelas, mas o Deus que está aqui nessa noite, Ele vai te curar de todas elas, e isso vai se tornar o maior testemunho da sua vida. E Ele vai restaurar todas as áreas da sua vida, a ponto de você viver a plenitude dEle. Amém? Então, se você crê nessa noite, levanta suas mãos, fecha os teus olhos e fala para Ele genuinamente que hoje você entrega toda a sua vida nas mãos dEle, que hoje você deixa o controle da sua vida, de tudo que nela há, e coloca esse controle nas mãos dEle. Deixa Ele controlar. Fala isso para Ele: Deus, hoje eu entrego tudo nas tuas mãos, e eu peço para que o Senhor controle tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus nessa noite.